Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de projeto mecanismo biela-manivela. Agora a gente vai pegar aquelas equações de velocidade da aula anterior e vamos fazer ela virar aceleração, certo? A variação da velocidade no tempo é a aceleração. Se você não sabe derivar, não tem problema, a gente está demonstrando, e aí você usa a equação que a gente encontrar no cálculo e a gente vai implementar isso tudo no MATLAB para você ficar craque e ter tudo funcionando direitinho no seu programa. Fica a dica, fique esperto! Na aula anterior, a gente encontrou as equações de velocidade do mecanismo biela-manivela. E aí a gente isolou as variáveis que a gente não conhecia, e agora a gente vai pegar essas equações que definem a velocidade, derivar ela no tempo e encontrar a aceleração, certo? Porque ó, derivada da velocidade no tempo nos dá a aceleração. Copiei aqui a equação da velocidade em x, a primeira equação de velocidade que a gente tem, então a gente vai aplicar o operador de derivada nessa equação. Então, o que a gente tem aqui? Ó? L1 é constante, então sai fora da derivada. L1, derivada do θ1, seno de θ1, derivada de tudo isso aqui em relação ao tempo. Mais L2, que é uma constante, vezes a derivada de θ.2, seno de θ2, dt. Menos a derivada de x.c dt, tudo isso igual a zero. Zero é uma constante, derivada de zero é zero. Então, estamos aqui. Então, vamos abrir essa derivada aqui. Ó. Então, tem duas funções, θ.1 vezes seno de θ1. Então, vamos copiar de novo aqui e vamos fazer regra da cadeia aqui. Ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, derivada do segundo vezes o primeiro. Então, vamos lá. Derivada de θ1 no tempo vezes a segunda função, seno de θ1, mais a derivada da segunda função no tempo vezes a primeira. Continuando a mesma lógica, ó, derivada constante, derivada da primeira função, θ.2, no tempo vezes a segunda função, mais a derivada da segunda função no tempo vezes a primeira função, menos derivada da velocidade linear do cilindro, vai ser a aceleração linear do cilindro, menos x, dois pontinhos, c igual a zero. Então, derivei duas vezes no tempo, dois pontinhos, ok? Então, vamos lá. Reescrevendo essa primeira aqui, ó, L1, derivada da velocidade angular é a aceleração angular. Então, a aceleração angular que a manivela tem, vezes seno de θ1, mais a segunda função, aqui, ó, a derivada da segunda função. Aqui eu tenho derivada θ1 em relação ao tempo, então vamos abrir esse daqui, certo? Derivada de seno de θ1 em relação ao próprio θ1, vezes dθ1 em relação ao tempo. Né? Se a gente multiplicar aqui, a gente volta no que tinha antes, então tá certinha a derivada, a regrinha da cadeia. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. L2, derivada do segundo. Ó, então, velocidade angular da biela vai virar aceleração angular. Derivei duas vezes, dois pontinhos. Seno de θ2 mais a mesma coisa aqui, ó. Derivada da posição, que é a velocidade, vezes a derivada dessa função. Eu vou expandir ela aqui, ó. Em relação à derivada de seno de θ2 em relação a θ2, vezes dθ2 em relação ao tempo. Tudo isso menos xc, dois pontinhos, igual a zero. Então, vamos resolver isso aqui agora. Vamos lá. L1, que multiplica
aceleração da manivela, mais a velocidade angular da manivela, derivada do seno, cosseno. Então, cosseno de θ1. Vezes a derivada da posição angular é velocidade angular. Então, vai dar θ.1 mais L2, aceleração angular da biela, seno de θ2 mais velocidade angular, derivada do seno, cosseno, vezes posição angular, virou velocidade angular, menos a aceleração linear do pistão, tudo isso igual a zero. Bom, vamos dar uma melhoradinha nessa equação. Ó. Eu tenho θ vezes θ, né? θ ao quadrado. Então, vamos lá. Ficou menos L1, θ.1, seno de θ1, mais θ.1 ao quadrado, cosseno de θ1, mais L2, que multiplicar a aceleração angular da biela, seno de θ2, mais θ.2 ao quadrado, ele vezes ele, cosseno de θ2, menos xc, pontinho igual a zero. Então, essa aqui é a nossa aceleração em x, na direção de x. Agora vamos fazer a segunda equação. Vamos copiar aqui e depois a gente junta todas as equações, tá ok? Copiei de novo a equação aqui, ó, da velocidade em y. Vamos derivar ela aqui, do mesmo jeito que a gente fez com a velocidade em x, tá bom? Então, vamos lá, L1. Eu já vou direto, porque a gente já entendeu como é que é o espírito da coisa. Aqui, ó. Derivada de θ.1 dt vezes a segunda função, mais a derivada da segunda função, como eu vou ter que abrir na regra da cadeia de novo, já vou fazer direto aqui, vezes a primeira função. Fechou? Menos L2, derivada do θ.2 no tempo, vezes a segunda função, cosseno de θ2, mais a derivada da segunda função em relação ao θ2 vezes dθ2 dt. Vezes a primeira função, que é θ.2 ao quadrado. θ2 ponto. Vamos lá? Aqui, ó. Então, derivada da velocidade angular vai virar aceleração angular. Aceleração angular, cosseno do θ1. Bom, derivada do cosseno é menos seno. Então, menos com mais vai dar menos. Menos seno de θ1 vezes o θ.1 vezes a derivada disso aqui vai dar θ ponto. Então, θ ponto vezes θ ponto ao quadrado. Menos L2, derivada da velocidade angular, aceleração angular da biela, cosseno de θ2, derivada do cosseno, menos seno. Então, menos com mais dá menos, seno de θ2 vezes θ.2, aqui vai dar derivada da posição, velocidade. Velocidade vezes velocidade, velocidade ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Então, temos as duas equações aqui. Ó. Aqui vai ser a aceleração em y e aqui vai ser a aceleração em x. Então, vamos implementar, vamos dar uma olhada quem a gente conhece e quem a gente não conhece nessa equação. Bom, na primeira equação, a gente tem a aceleração linear do pistão desconhecido e a aceleração angular
da manivela desconhecida. Então, na segunda equação, a gente só não conhece esse termo aqui. Vamos isolar ele, descobrir esse valor, implementar ele no MATLAB e vamos passar a aceleração para lá, que a gente descobre o valor da aceleração. Uma vez que ele descobre isso aqui, substitui nessa equação e a gente já tem o problema resolvido. Então vamos fazer um algebrismo aqui para separar, isolar essa equação aqui. Então vou passar tudo isso aqui para lá e já vou inverter a equação. Deu esse resultado. Agora a gente já vai aplicar distributivo aqui, né? E vamos já passar isso aqui para lá. Então vai ficar assim, ó. Passei esse termo para cá, ficou positivo. O L2, o cosseno θ2 que estava multiplicando o θ2, passa dividindo aqui. Então, agora a gente já tem uma expressão que define o valor da aceleração angular da biela. E a gente vai implementar ela no MATLAB. Uma vez implementada ela, a gente volta aqui e substitui nessa equação, descobre o valor do XC. Vamos implementar essas equações aqui, então, no MATLAB. Tá, ok? Voltamos no nosso projetinho Biela Manivela do YouTube aqui, e a gente vai colocar as variáveis de entrada. Então, ó, declaração de variáveis. A gente tem que informar o valor da aceleração do nosso mecanismo, da nossa manivela, se ela está rodando. A gente vai considerar que ela roda em velocidade constante, tá? Então, vamos falar que a aceleração de θ1, ó, então, derivada duas vezes, ó, dot, dot, se colocar o D na frente de alguma coisa que é velocidade ou aceleração é muito comum, então por isso a gente usa isso aqui. Então, aqui vai ser aceleração, comentar isso aqui, aceleração angular da manivela, tá ok? A gente vai colocar zero porque a gente não vai fazer nenhum problema com o integrador, porque se a gente tem aceleração, a gente muda a velocidade, então teria que mudar essa velocidade aqui no próximo passo, e aí, por enquanto, a gente não vai fazer isso, a gente vai só simular para um caso real, de velocidade constante, tá ok? Então seria radianos por segundo ao quadrado, isso daqui, né? E aqui seria a velocidade, só para lembrar, velocidade angular da manivela. Tá bom? Bom, então a gente calculou a posição, calculamos a velocidade. Então vamos abrir uma outra seção aqui e vamos calcular a aceleração. Tá joia? Então, vou fazer maiúsculo aqui. Bom, dd θ2, que é a equação que a gente acabou de demonstrar, vai ser igual a linha de cima mais por tudo isso dividido pela linha de baixo ali da expressão. Então, já coloquei os parênteses para não se perder. Então, vai ficar assim, ó, L1 vezes o que está dentro do colchete. Então, vai ser dd θ1 vezes cosseno de θ1 menos d θ1 ao quadrado vezes seno de θ1. Saímos do parênteses que fecha aqui, né? O parênteses da primeira expressão. Aí a gente vai para a soma. Então, vou colocar pontinho, pontinho, pontinho e continuar na próxima linha. Somamos o que está ali, ó. θ2, a velocidade, então é dθ2 ao quadrado vezes L2, vou colocar o L2 aqui no começo para ficar bonitinho. L2, θ2 vezes seno de θ2. Seno de θ2. Fechamos a linha de cima inteira aqui, ó, certinho. Tudo isso dividido pela linha de baixo. Então,
na linha de baixo a gente tem L2 vezes o cosseno do θ2, ponto e vírgula. Agora vamos fazer a aceleração, então isso aqui é a aceleração, vou escrever aqui para a gente não se perder, aceleração angular da biela. Então isso aqui tem rad por segundo ao quadrado. Vamos fazer a aceleração do cilindro. ddxc é igual a, bom, derivada disso daí, passamos ele para o outro lado da expressão, ficamos assim, ó, menos L1 vezes dd θ1 vezes cosseno de θ1 menos, que é seno de θ1 mais, estou olhando a outra equação, estou pondo um papel aqui embaixo, θ1 vezes seno de θ1 mais d θ1 ao quadrado vezes cosseno do θ1 mais L2 vezes, vai dar uma expressão meio grande, vou continuar na linha de baixo, L2 vezes dd θ2, que a gente acabou de encontrar, vezes seno de θ2 mais d θ2, a velocidade, ao quadrado, vezes cosseno de θ2. Fechamos isso aqui. Então, aqui é a aceleração linear do cilindro em si. Está feito isso aqui. E a gente pode também fazer da articulação que une manivela e biela. Então, como a gente já tem a expressão aqui, ó, vai ficar derivada da aceleração, ó, vamos lembrar, dd dx, vou derivar direto aqui, tá bom? Essa equação aqui, ó. dBx vai ser esse cara aqui, a derivada desse primeiro termo aqui, ó. Vou até copiar ele aqui, para a gente não se perder. Então, ó, L1 vezes o que está dentro do parênteses, que L1 vai ser uma constante, né? Então, derivada do primeiro vezes o segundo. Então, derivada do primeiro vezes o segundo termo. Mais derivada do segundo vezes o primeiro. Então, primeiro é a velocidade. Derivada disso aqui vai ficar cosseno vezes dθ1 ao quadrado. Né? Ele já fez isso daqui. Então, vamos fazer o segundo agora. Então, derivada da velocidade da aceleração. Vai abrir o parênteses aqui. Fechar aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo. Então, aceleração. Derivada do segundo vai virar derivada do cosseno menos seno. Então, vai trocar aqui o sinal para menos. Então, seno, derivado do que estava dentro aqui, vai ficar ao quadrado aqui. Então, derivamos aí. Depois você pode fazer com calma aí. Então, chega uma aceleração da articulação. Tá bom? Então, vou copiar aqui para não perder tempo.
E vou trocar essa palavra aqui. Aceleração. Y. Beleza, então vamos analisar os gráficos disso daqui. Depois a gente roda ele bonitinho, com animação e tal. Mas vamos implementar ele aqui. Ó. Gráfico da aceleração linear do cilindro. Então, fica lá. Plot, em função do θ1, só que como a gente gosta de trabalhar pensar em graus, então a gente vai transformar isso aqui que está em rad para graus. Então, a gente sempre plota x, aqui é o x, por y. O y vai ser o xc, dois pontinhos. Então, a aceleração disso aqui, vamos pegar aqui uma cor azul, uma espessura de linha de 1.5 pixel. E vamos fazer o outro plot também aqui, ó. Plot da aceleração angular da biela. Então, em função do radianos, então aqui ficou de θ2. Vou falar que a gente quer o vermelho, na mesma espessura. Vou dar um errinho aqui de digitação. Vamos lá. Subplot. Duas linhas, uma coluna. A primeira figura vai ser essa daqui. A segunda figura, a da aceleração. Então, a gente pode até copiar essas coisas aqui bem mais rápido. X-label é θ1, o Y-label aqui, velocidade angular, aceleração linear, aceleração xc. O título vai ser aceleração xc por θ1. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a gente ganhar tempo. X-label θ1, o Y-label aceleração angular θ2 e angular do θ2. Vamos fazer ele errar aqui, ó, vai dar uma mensagem de erro quando chegar nesse x aqui para a gente ver se a gente implementou direitinho. Aceleração. Então, ó, imagina, ele começa lá da frente, então ele tem que acelerar para a esquerda, então é um valor negativo. Quando ele dá 180 graus, ele tem que acelerar para a direita. Então, faz sentido para a gente esse gráfico aqui. Ó. Tá legal? Então, tá certinho. Aí depois a gente volta a comentar algumas coisas, fazer umas pirulas aí nos próximos capítulos aí, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.